Então, fazendo uma ligeira retrospectiva, né? Nós vimos o que é a transição planetária, que o mundo se transforma, as pessoas se transformam, e nesse processo de transformação acontecem as catarses, né? Que a catarse é um expurgo, né? Dos nossos conteúdos que estão escondidos, para que a gente possa transformá-los, entendeu? E assim também no planeta Terra. Isso por quê? E aí já respondo a uma questão também que acabou assim, que nem estava lembrando de trazer, mas agora lembrei, já que está falando nisso, agora lembrei dessa questão de o sentido mais profundo, né, dessa catarse. O que acontece é o seguinte: no que implica essa transição toda, né? Tudo isso que está acontecendo e tudo que a gente conversou, vamos lá para o mundo de regeneração, ou nova era, ou era de aquário, tudo isso que a gente já viu, né? E aí a gente viu dos processos energéticos e tal. Tá lá no áudio 1, tem o áudio 2. E quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá para compreender o que a gente está conversando agora, certo? E então, dentro disso tudo, essa catarse que acontece com a chegada dessa nova energia, ou seja, de uma nova informação energética, e que vem arrastando tudo, e até no primeiro momento, que é o primeiro áudio, a gente deu aquele exemplo da lavagem da casa, de uma faxina, né? Quando joga água limpa, traz toda a sujeira que está escondida. Beleza. O que acontece é o seguinte: tudo tem uma informação energética, né? Essa informação energética é uma memória. E então, quando se fala planeta Terra, o planeta Terra, hoje, ainda como planeta de provas e expiações, tem uma informação energética. Então, tem suas memórias. Né? Nós, habitantes do planeta Terra, nesse momento, temos as nossas memórias. Memórias essas, né, correspondentes a uma terceira dimensão. E quais são as memórias de um planeta de provas e expiações? Quais são as informações energéticas de um planeta de provas e expiações? O que é que move a humanidade, né? O ego. Com o ego. Aí vem o ciúme, a inveja, a concorrência, né? A comparação, entendeu? O poder, a luta pelo poder, né? E todas essas coisas que a gente conhece muito bem, porque estamos aqui nessa terceira dimensão. Então, essa nova energia, que é uma nova informação energética, né, vem transformar essas memórias. Daí a necessidade, então, do autoconhecimento, para que esses conteúdos sejam transformados. Compreende isso? E então, transformado em quê? Nessa nova informação energética, que é de um mundo de regeneração. E que informação energética é essa? Da fraternidade, da compaixão, do autoconhecimento. É que é da consciência de si. É de ser perfeito? Não. É de estarmos conscientes de quem nós somos. E então aí haverá fraternidade, haverá a tal da compaixão, que é difícil acontecer enquanto terceira dimensão. Mundo de regeneração, ou nova era, ou era de aquário, como queiram chamar, é quinta dimensão. E a informação energética da quinta dimensão é a consciência de si, que é o autoconhecimento, e a fraternidade e a compaixão, que só vão acontecer puramente, né, através dessa transformação interior, do autoconhecimento. Quando é então que você sente compaixão daquele que está ainda com o pezinho atolado em determinados erros? Você não vai sentir raiva, você não vai desejar o mal para ele, entendeu? Você vai ter compaixão. Porque essa compaixão, se você já desenvolveu essa consciência, se você expandiu sua consciência, se você pratica o autoconhecimento, né? Você, quando critica, quando julga, é uma projeção do inconsciente, não é? Isso é dos nossos conteúdos desconhecidos. E então, se você já vai conhecendo os seus conteúdos e trabalhando com eles, você já não vai mais julgar o outro.
Você vai ter compaixão daquele que ainda não se conhece, daquele que ainda tá aprendendo a caminhar, ainda está cambaleando, ainda está caindo. Entendeu? E então, é essa nova informação energética, essa nova energia que está chegando, que é do autoconhecimento, que é a consciência, da consciência da fraternidade, da compaixão. Isso é quinta dimensão. É da consciência do para que você está aqui. Então, a consciência disso é a quinta dimensão. Tá? E então, respondendo a essa questão do sentido mais profundo da catarse, que até então muitas pessoas poderiam ter pensado que era só o fato de você se conhecer, né? E você se transformar. Agora a gente compreende para que se transformar. Qual é o sentido disso tudo, né? Para vibrar na quinta dimensão e não mais terceira dimensão, certo? E aí hoje a gente conversa então sobre a individuação no tocante também à transição planetária. E como a gente tinha dito, são todos os assuntos que nós já conhecemos, que nós já conversamos várias vezes por anos, né? A gente vem conversando sobre isso. Então, e agora a gente vai compreender desse tocante da transição planetária. Isso porque nós estamos no olho do furacão da transição planetária. Né? A gente já tinha falado sobre ela, né, há muito tempo também, em algumas vezes, mas a gente não fazia as associações dos conteúdos que nós trabalhávamos e a transição planetária. Né? Agora nós estamos fazendo isso para que não reste mais nenhuma dúvida para a gente e que tenhamos realmente de fato, esse ganho de consciência para que a gente parta rumo à quinta dimensão, tá certo? E então, fazendo de conta, né, que vocês nunca ouviram falar no assunto, e tem muita gente que depois que ouviu o áudio, de fato nunca ouviu falar no assunto, né? E então vamos partir desse princípio, tá certo? O que é individuação? Individuação é a realização do seu self, a realização de todo o seu potencial, que você pode chamar de self, né? Termo utilizado por Carl Gustav Jung. Você pode chamar de Deus interior, você pode chamar do princípio inteligente, né? Você pode chamar do seu Deus interno, como você queira. Nós chamamos de self, porque a gente sempre traz essa abordagem da psicologia analítica, né? De Carl Gustav Jung. Mas a gente pode chamar do nosso Deus interior. Então, individuação é a realização desse Deus interno, desse nosso self, que quando a gente chega nessa nova experiência de uma nova roupagem aqui na vida física, né? Há um propósito dentro desse desenvolvimento que a gente vem atravessando há séculos e séculos, de quando éramos um simples átomo, né? Até nos tornarmos organismos complexos e seres pensantes, né? Chegamos hoje a sermos homo sapiens sapiens. Então, dentro de todo esse processo, né, em cada existência, há coisas para nós realizarmos dentro desse desenvolvimento, para se lograr êxito nesse desenvolvimento, e cada etapa dessa é pré-requisito para as próximas etapas. E então, se nós formos nos comparar a uma sementezinha, né, uma sementezinha de uma árvore, né, a semente ela vai passando por etapas, né? Até que ela brote, ela germine, ela brote, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se tornar uma árvore e dar frutos e ter outras sementes, certo? Se nós formos fazer essa comparação com a gente, né, para a gente entender, a gente tem essas etapas para ir seguindo. E então, o que é que nos prende no processo agora da transição mesmo? Muita gente que não vai transitar para a quinta dimensão. Por quê? Fica preso nas etapas anteriores, não preencheu os pré-requisitos. Não ouviu a consciência e então não viveu aquilo que era para viver, certo? Então, individuação é você viver essa etapa.
É você realizar o seu self, é você realizar todo o seu potencial enquanto ser espiritual que você é. É tornar-se único. É o para que você está aqui. E como a gente sempre fala, somos seres coletivos, mas somos indivíduos. E cada indivíduo vai encontrar a sua individuação, que é esse caso, certo? E então, brilhantemente, que Carl Gustav Jung, né, trouxe essa compreensão para a gente, que veio fazer todo o sentido, né, dentro das reflexões que nós fazemos. Quem sou eu? Para que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu irei? Né? E embora ele não tratou de nada disso, de terceira dimensão, de quinta dimensão, dessas coisas mais profundas dentro da espiritualidade, ele não falou com todas as letras de reencarnação, mas você pega a reflexão, pega esse estudo brilhante e você então compreende tudo, você vê o sentido de tudo isso, certo? Então, a individuação é isso, você tornar-se único. Então, você está na coletividade, mas não pertencer a ela. É você descobrir quem é você, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Esse self, ou esse Deus interno, né? Para que ele se realize, ele vai causar uns ferimentos no nosso ego. Porque a gente se identificou como sendo nós o personagem, né? O personagem que nós somos aqui hoje, essa roupagem de hoje. E a gente se identifica e diz que nós somos esse personagem. E aí vem o self, e através, hoje, nesse processo energético todo que está acontecendo da transição planetária, vem através de uma catarse nos chamar para o autoconhecimento e a gente se descobrir quem somos nós. Ah, mas não acontecia isso antes, não? Claro que acontecia isso antes. Só que agora é o quê? Por isso que a gente está fazendo essa associação hoje de todo esse conteúdo com a transição planetária, porque agora é papo, é tudo ou nada. Já fomos chamados, já teve catarses, já passamos por várias catarses antes e que a gente não deu ouvidos. E agora é tudo ou nada. Ah, é para correr desesperado, ficar com medo? Não, não é nada disso. Não é para ser um processo sofrido, tá? Mas é para ser um processo compreendido. E então, por isso que, tanto no contexto individual quanto no contexto coletivo, nós estamos vendo um atropelamento de acontecimentos, né? Não dá tempo nem de respirar. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Na nossa vida pessoal, aos mais atentos, né? Vai percebendo que tem coisas mudando de lugar, tem pingos sendo colocados nos is, né? E no contexto coletivo, certo? E então, nesse processo, o self vai ferir o nosso ego. E quando a gente dizia assim, gente, é sentir, ouvir, entre aspas, a voz mais profunda do coração. É aquela que está lá mais escondidinha. É isso que o Deus interno está, entre aspas, falando. E a gente dizia isso, e o que, é que a gente dizia? Olha, mas fica atento, porque ele vai ferir o seu ego. Porque ele não vai falar o que você quer ouvir. Porque se a intenção dessa etapa é nos tirar dessa identidade que nós criamos, então ele vai ter que causar uma ruptura nessa identidade. Dizer, ó, baixa a bola, que nem você não é esse personagem, você não é esse tudo e você também não é tão nada. Porque o personagem, ele pode ser aquele que se sente o máximo e pode ser aquele que se sente nada, um zero à esquerda, porque está vibrando na coletividade, né? Tanto o que se sente acima quanto o que se sente abaixo. Está vibrando na coletividade e não na individuação.
E aí aquele que está vibrando lá embaixo, a catarse é para ele encontrar seu alto valor. O que está vibrando lá em cima também vai encontrar o seu alto valor, também vai conhecer seus complexos, seus conflitos, suas dificuldades. Porque o orgulhoso, gente, ele também se sente um nada. O arrogante, ele também se sente um nada. Só que ele foi pelo lado da arrogância para se sentir alguém. E o que se sente abaixo foi para o lado de se sentir o zero à esquerda, para também se sentir alguém através da piedade, através da vitimização, através do ser acolhido pelos outros. Então, ambos estão dentro de uma dificuldade que está numa mesma linha, somente em polos diferentes. Um no polo alto, no polo B, mas ambos com as mesmas dificuldades internas, certo? E então, nesse processo energético de transformação, o nosso Deus interno, o nosso self, vai nos chamar para descobrirmos o nosso alto valor, para nos conhecermos e para nos descobrirmos, que a gente sempre faz essa separaçãozinha, né? Do autoconhecimento e do autodescobrimento. No autoconhecimento, eu vou conhecer as minhas dificuldades, os meus conflitos. No autodescobrimento, eu me descubro, eu passo a saber quem eu sou e passo a descobrir, né, o meu valor enquanto espírito imortal que eu sou, certo? Pois bem, então compreendido isso, a gente já consegue agora, não consegue fazer essa associaçãozinha do processo de individuação com esse processo energético da transição planetária que está acontecendo. E então a gente já passa a saber, né, com um pouco mais de profundidade, o significado da individuação e a sua importância para que aconteça. É muito importante, gente, que a gente se permita, se coloque para essa transformação, para essa individuação, para então a gente vibrar na quinta dimensão. Porque tudo aquilo que nós falamos do autoconhecimento, da fraternidade, da compaixão, que são as informações energéticas de quinta dimensão, né? Que é esse ganho de consciência, tudo isso vai acontecer com a individuação, quando a gente se coloca no processo de individuação. Porque você se conhecendo, você se tornando único, você encontrando sentido para a sua existência aqui, você se descobrindo, você. A gente falou o quê? No conceito de Jung, que individuação é a realização do nosso self, né? Então, eita, enganchou. É a realização de todo o nosso potencial, do nosso Deus interno. É deixá-lo viver, né? É seguir esse cronograma dele, né? Certo? Quando você se permite a isso, e então você descobre o seu alto valor, você descobre para que você está aqui, você se torna único, você vai ficar mais feliz. Isso se chama autorrealização. Não é a felicidade daqui, da terceira dimensão. Que está aí uma informação energética que a terceira dimensão tem também. A felicidade. Todo mundo lutando para ser feliz. Como se a felicidade fosse um produto que se adquire. Algo que se conquiste lá fora. E não é. Essa felicidade não existe. Não existe. O que existe é autorrealização. E autorrealização é a realização do seu potencial interno. É a realização do seu self. Isso é a autorrealização. Então, você estando autorrealizado, você vai estar feliz, você vai ter paz. E então, você vibrando isso, você é o que para os outros? Você vai julgar os outros? Não. Você vai ter compaixão? Sim. Você vai continuar no processo de autoconhecimento? Sim, porque não tem fim. A gente sabe disso, né? Você vai ser mais fraterno? Sim.
Por quê? Porque enquanto ser único que se descobriu, você vai respeitar a singularidade também do outro. Você vai deixar que o outro, que quer dizer, a gente não tem que deixar nada, só para a gente entender, né? Que o outro viva de acordo com as suas próprias condições energéticas. Entendeu? Então você vibra esse amor. O amor como uma forma de viver, que a gente já falou tantas vezes, né? O amor como uma forma de viver. Você vai viver esse amor, você vai vibrar esse amor. Por quê? Você vai vibrar esse amor? Porque você aprendeu a se amar. Vê que não é uma imposição de Deus, uma imposição do seu Deus interno. Você tem que cumprir isso de qualquer jeito, senão eu vou te castigar. É tudo para você ser feliz. Gente, ninguém está aqui para sofrer. É tudo para você ser feliz. E sendo feliz, né? Ser autorrealizado. Você ter paz. Entende isso? E aí você encontrar o alto amor. Aí vai fazer todo sentido. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente consegue ter um amor incondicional. Porque o amor da terceira dimensão é condicional. Se a pessoa deixar de fazer o que a gente quer, a gente deixa de amar. Não é se permitir ser maltratado, que é outra história. Porque o alto amor também vai colocar limites, né? O alto amor também vai colocar limites. Mas até esse colocar limites é com respeito ao outro. Você vai se respeitar e à medida que você diz, a partir daqui você não pode me ferir mais, você também está respeitando os limites dele ser quem ele é. Você não está tentando mudar ele, mudar aquela pessoa. Entende isso? Então, por fim, individuação é isso. É você se autorrealizar. É você encontrar o para que você está aqui, certo? E viver. Você vai colocar o personagem que você já não se identifica mais com ele, ou seja, você continua sendo a Maria, o João, o Pedro, o José, tá certo? Você continua com o seu número de RG, de CPF, com as suas atividades, com as suas funções, como pai, como mãe, como filho, como sobrinho, como neto, tudo isso que é personagem, tá? Você continua dentro desse personagem, mas sem aquela identificação de que você é aquilo. Mas que o personagem está a serviço do seu self, a serviço do seu Deus interno. E então isso vai lhe autorrealizar, porque você vai estar aqui como um ser imortal, vendo a transitoriedade, a impermanência de tudo, compreendendo essas etapas do desenvolvimento, certo? E aí nós encontramos algumas dificuldades para esse processo de individuação? Sim, encontramos, criamos, colocamos até de propósito as dificuldades, que é o quê? Quantas vezes nós nos já vimos, né, dos mecanismos de defesa do ego, né? E quantas vezes nós nos já vimos, inclusive está lá no nosso livro, né, Em Nome do Ser, né? As armadilhas, tem um capítulo lá, as armadilhas do ego. E o ego cria armadilhas que a gente jura que não é uma armadilha. A gente jura que está vivendo o nosso self. Então, cria armadilhas, né? Que são esses mecanismos de defesa, porque ele tem muito medo de perder força. Ele tem medo dessa desidentificação. Ele acha que ele não vai ter mais identidade. Ele tem medo da impermanência. Ele é inseguro. O ego é muito inseguro. Então, ele precisa das comparações para que ele se ajuste àquilo que ele está se comparando, para ele entender que está se encontrando, que é ele. Ele tem medo de soltar as rédeas da existência. Ele tem medo de sair do controle. Então, a gente
que é que a gente faz? O que é que nosso ego faz? Quer estar no controle de tudo. Qual é? A gente já tocou nesse assunto outras vezes. O mal do século, né? Dito pela Organização Mundial de Saúde. E olha que o século está só começando. Ansiedade e depressão. E a ansiedade, de onde vem a ansiedade? Dessa necessidade do controle, da incerteza, de não saber o dia de amanhã. Não vive a mensagem do Cristo. A cada dia basta o teu mal. Qual é o mal de hoje? Resolve hoje. Amanhã será um novo dia. Não sofre por antecipação. E a gente tem essa dificuldade. E então nós vamos nos utilizarmos de vários mecanismos do ego, né? Para mantê-lo forte, para mantê-lo no controle. As justificativas, né? De explicar o porquê daquela nossa atitude assim ou daquele outro jeito. E então, assim, não é porque você não sabe o que eu já passei. Então, eu tenho medo do dia de amanhã. Eu tenho medo que me falte um emprego. Eu tenho medo que me falte o alimento. Eu tenho medo que me falte outras coisas, que me falte dinheiro para o remédio. E vai lá, tantas outras coisas que podem ser. E então a gente justifica as nossas atitudes. Não, eu não posso, se eu for ouvir, sentir o que o meu Deus interno está falando, tem condições não, Angélica. Você sabe não, não tem como viver isso não, porque eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou conseguir essa autorrealização não. Então a gente justifica muito, tá? E outra coisa que o ego nos engana, sabe o que é? Veja bem, o que é o nosso ego? O que é o nosso personagem? É uma construção, né? Social. De tudo que você foi aprendendo, que foi passando de geração em geração, e aí vem as crenças familiares, religiosas, sociais, né? Tudo isso formou o seu personagem, os seus gostos, o que você não gosta. E então, como ele é muito do espertinho e ele gosta de se passar pelo selfie, porque ele tem medo de perder o controle, ele vai fazer você acreditar que está vivendo seu interior em todo o seu potencial com os gostos do personagem. Por isso que eu digo, gente, cuidado. Tenham atenção nesse processo do autoconhecimento, que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho porque a gente acredita que essa autorrealização tem a ver com o que a gente gosta de fazer, com o que nos dá prazer de fazer. Tantas coisas que a gente pode gostar de fazer e não ser parte da nossa etapa de desenvolvimento hoje. E então, assim, tem aquele empresário que gosta muito de cozinhar e que cozinha muito bem. Isso significa que um dos propósitos existenciais dele é trabalhar com comida, com refeições? Não! Isso é um lazer da alma, é um prazer da alma. O propósito existencial dele pode ser continuar como empresário, gerar empregos. Entende? E então, eu lembro agora, gente, que na Igreja Católica, né, no catolicismo, Dom Helder Câmara, muito conhecido, tem uma frase atribuída a ele muito significativa para tudo isso que a gente está conversando, que ele diz assim: cuidado com as falsas vocações, o diabo costuma morar nelas. Então, para as religiões que acreditam nesse ser, né, nessa figura, entendeu? Ele diz isso. Olha a importância, olha que coisa mais séria para a gente prestar atenção. De repente, você vai se descobrir em algo que você nem imaginava. E então a gente se perde às vezes no meio do caminho, sabe? Porque o nosso ego nos confunde com as nossas aptidões,
com o que nos dá prazer e a gente não percebe que está caindo na zona de conforto. A gente se ilude com a gente mesmo. Entendeu? E então, a individuação vai ferir o nosso ego. É preciso estar atento, é preciso vigiar e orar, como Jesus disse, para que esse processo do autoconhecimento a gente consiga realizar, né, o nosso intento aqui dessa nossa existência, dessa nova roupagem física aqui, certo? Então deu para compreender, né? Isso. Então existe essa dificuldade da gente realizar a individuação nessa etapa a qual nós estamos vivendo, porque a gente se permite ser iludido pelo ego. A gente gosta de uma ilusão, a gente gosta de uma zona de conforto, certo? Bom, se tem as dificuldades, né? Tem também os benefícios, né? Da individuação. Que é aí tudo isso que a gente vem conversando. Quais os benefícios de você buscar sua individuação? Primeiro que a gente vem falando agora, a autorrealização. Se você está autorrealizado, porque embora o self vai quebrar as barreiras do seu ego, certo? Vai fazer umas feridinhas lá no seu ego. Ele não tem nenhum propósito que seja para você sofrer. Então, se é para o self se realizar, se é para nos realizarmos em todo o potencial do self, não é nada, gente, que nos faça sofrer. O sofrimento vem de quê? Do ego. É a negação desse processo, certo? E então, primeiro benefício, essa autorrealização, tá? E então você vai viver em estado de equilíbrio e em estado de paz, né? E aí você parou de se comparar, você não se julga nem mais acima, não se julga mais, né, acima. Eu não falei mais acima no sentido do erro de português, não, tá? Não se julga melhor do que os outros, não se julga abaixo do que os outros, né? Você encontra a sua função na sociedade, enquanto indivíduo, enquanto singularidade. Entendeu isso? Esse é um dos benefícios. E então vem o crescimento pessoal, o crescimento espiritual, a expansão da consciência. E o que é expandir a consciência? Expandir a compreensão. Então, quanto mais você entra nesse processo, mais você está se compreendendo, compreendendo o mundo e sentindo Deus dentro de você. E aí, ao sentir Deus dentro de você, vem o terceiro benefício. E o mais importante, todos são importantes, mas esse vai alimentar os outros, certo? Está lá em nosso livro também, falando da atemporalidade de Deus. Que Deus está no aqui e no agora. Ele não está lá atrás, nem lá na frente. Ele vai estar lá na frente, junto com a gente, conforme a gente vai caminhando, certo? Ele está em você, no aqui e agora. Você está lá atrás? Não. Você está lá na frente? Não. Onde é que você está? Aqui e agora. Então, você tem que colocar sua mentezinha no aqui e no agora. Tá? Porque nessa atemporalidade é quando ele, então, se comunica. E é quando, então, você consegue percebê-lo, consegue senti-lo. E aí, quando você buscou essa individuação, o que é que acontece se você já saiu dessa matrix? Lembrei desse termo agora tão usado, né? Da matrix. Se você saiu da matrix, você adquiriu espontaneidade e autenticidade. Porque você está sendo você. E então, o seu self, para que você possa sentir o que ele espera que seja realizado, vai precisar dessa autenticidade e dessa espontaneidade, porque a sua mente não vai estar presa a padrões que você precisa seguir.
não vai criar aquela barreira que a gente já tinha conversado antes, uma barreira que impede que a gente possa sentir o que ele está falando. E então, com isso, o que é que acontece? As intuições, gente, afloram de tal maneira que aí é quando você percebe a conexão que ficou estreita. Você está conectado. Você medita, você sente, você vibra esse Deus interno. E então, o trabalho, a sua vida aqui passa a ser realizada a quatro mãos, né? Quatro mãos entre aspas, do seu Deus interno e do personagem. Os dois juntos, em comum acordo. A comunicação é instantânea. Você não vai ficar perguntando a Deus, o que é que eu faço, Deus, em relação a isso, e passar um mês buscando a resposta. É ou não é assim aqui na terceira dimensão? E aí fica buscando os sinais. Onde que tem os sinais para você identificar qual é a resposta. Quando você busca a individuação, a resposta vem. Você sente, porque você está conectado. Teria que ler o livro, né, gente? Lá, quem não leu, Em Nome do Ser, para compreender tudo isso, dessa conexão, da ligação, dos ruídos da ligação entre o ego e o self, né? Seria muito bom. E muita gente ainda não sabe, né? Que é de distribuição gratuita. Que é só mandar o e-mail para mim pelas redes sociais, mandar o e-mail para mim. Manda seu livro para mim, Angélica. E eu mando o livro, né? Que é um e-book, né? Seria bem legal que as pessoas iriam compreender, né? Quem lê vai compreender algumas minúcias do que a gente fala aqui, certo? Então a gente viu o quê? O que é individuação, a importância, né? Dentro desse processo agora de transformação energética. Nós vimos as dificuldades, né, para fazer a individuação, que a gente precisa estar vigilante e com coragem, né, para sair dessa matrix e nos autorrealizarmos, né? E vimos os benefícios, né? Agora, tem também as consequências, não diria ruins, mas as consequências que podem parecer não tão felizes, né? Não tão prazerosas assim. Eu estou buscando a palavra mais adequada, porque quando você busca a sua individuação e você se autorrealiza, a gente não falou que você está equilibrado, você está em paz, né? E então, quando se fala nessas consequências, não vai caber termo assim, coisas infelizes, coisas ruins. Mas vamos falar assim de algumas dificuldades que, se a gente conhece dessas dificuldades, a gente já vai estar mais atento, então a gente poder ser um instrumento, né, de paz. Que é o quê? Quando você busca a autorrealização, que é através da individuação, e eu lembro que o próprio Jung disse, né, que ele foi um inconsciente que se realizou. Ele foi ele mesmo. Por isso que deixou, né? Deixou esse legado aí pra gente, entendeu? E então, quando você busca essa individuação, quando você tem essa autorrealização, qual foi um dos benefícios que nós falamos? A expansão da consciência. E que expandir a consciência, expandir a compreensão. E o que é que a gente fala tanto? Gente, consciência é luz. Luz é consciência. É tornar-se lúcido, tá? Então, o próprio Jung também falou que o inconsciente de uma pessoa se projeta sobre o inconsciente de outra pessoa, certo? Aí aquilo que a gente tinha dito que na autorrealização você não vai estar se comparando mais, você não vai estar julgando, você vai sentir compaixão, fraternidade, você pratica o autoconhecimento, né? Aí o que acontece? Nessa expansão da sua consciência, isso não vai estar acontecendo com outras pessoas. E a maioria delas está da sua convivência.
tá? E então a sua autorrealização vai incomodar o inconsciente delas, tá? E aí é como se o inconsciente do outro vai colocá-lo para julgar você, para que você não o contamine, não desperte nele o self dele, para que ele não olhe para ele também. Entendeu? É uma autossabotagem do ego dele. E então, no lugar de nossa, fulano, eu vejo que você está bem, que você está em paz, que você tem suas dificuldades, que são normais, são vicissitudes da vida aqui na matéria física, né? É normal você ter algumas dificuldades. Estamos aqui ainda habitando uma terceira dimensão, né? Mas assim, eu queria conseguir sentir isso, mas eu ainda me desespero tanto com os meus problemas. Eu ainda tenho tanta raiva de tal pessoa. Eu tenho mágoa, eu não consigo me libertar disso. Não. No lugar da pessoa fazer isso, a pessoa vai lhe julgar, vai lhe criticar, vai dizer que você quer ser melhor do que os outros, vai dizer o quê? Que você vive fora da realidade. Qual a realidade? Da coletividade? Se você é uma pessoa amorosa, afetuosa, né? Diz logo que é surreal, que isso não existe, entendeu? Então, vamos atrair sim alguns cascõezinhos, né? Para que nós sejamos esse instrumento de autorrealização, né? O que cada um vai, a gente vai dar do nosso melhor, continue dando do seu melhor e cada um vai fazer com isso o que quiser. Aí já não temos controle sobre isso, né? Não temos o poder de controle sobre isso. Você vai continuar sendo você mesmo, certo? Então, vamos fechar? Vamos fechar. Processo de individuação, transição planetária, transformação energética. Aproveite esse momento para fazer uma leitura de você mesmo, para se identificar os mecanismos de defesa do seu ego, observar o quanto você pode estar ainda na zona de conforto, tá? E atender ao chamado do seu Deus interno, do seu self, e se autorrealizar. Encontrar para que você está aqui. É o momento de descobrirmos quem somos nós. Isso é liberdade. O que o Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.